Olá pessoas, tudo bem? E aí, prontos para a gente conversar um pouquinho mais a respeito dessa realidade que precisa ser transformada? Eu gostaria de explicar para vocês um pouquinho, tem algumas pessoas perguntando o porquê que no nosso canal tem ali aquela analogia da lagarta e da borboleta. E para começar eu queria estar explicando um pouquinho isso para vocês. A borboleta ela passa por um processo de metamorfose, de transformação, não é? E é exatamente isso que eu quero propor para você. Da mesma forma como eu tive a minha vida, a minha saúde, o meu corpo transformado através dessa metamorfose do emagrecimento em grande escala, através da cirurgia de redução do estômago, a bariátrica, eu gostaria de convidar você mesmo que tem dificuldade com peso, está aí num processo de obesidade mórbida, e uma obesidade talvez não tão acentuada, mas que já está aí com problemas de saúde, com consequências osteomusculares, pressão alta, diabetes, tem tentado de diversas outras formas emagrecer e não tem conseguido. Esse foi o instrumento que eu utilizei e que para mim deu resultado. Foi através da redução de estômago. Então eu passei por todo esse processo. Eu digo isso sempre, que a redução de estômago ela não é uma maneira, assim, é fácil, né? É simples de você perder peso, mas não significa que é fácil. Você tem aí uma série de etapas, como eu posso dizer, de preparação, né, do antes, durante, o depois, a manutenção do peso, como evitar o reganho, que isso a gente acompanha uma evolução de muitos casos, acabam tendo reganho tudo de novo do peso. Então, essa chamada que a gente tem, né, com uma borboleta, né, ali a transformação do obeso, o casulo, depois ele saindo do casulo já virando uma borboletinha. Uma borboleta é exatamente por isso, porque o nosso desejo é que mais pessoas consigam sair por aí borboleteando, isso mesmo. E pensando em borboletear, hoje o assunto que a gente veio conversar com vocês um pouquinho da dificuldade que eu tenho certeza que você aí do outro lado, que tem obesidade, enfrenta é com relação à mobilidade. Isso mesmo. Eu, melhor do que ninguém, passei por isso, e assim como vocês, acredito que quem é obeso, e obeso mesmo, não quem tem sobrepeso, né? Aquele sobrepeso pequeno acaba não influenciando tanto na mobilidade. Mas a pessoa que tem o sobrepeso, tem obesidade, né? O peso em excesso, a obesidade mórbida, ela acaba encontrando muitas dificuldades no quesito mobilidade. Como o excesso de peso acaba nos atrapalhando em atividades simples, cotidianas, né? Isso tudo acaba trazendo vários transtornos. Então, pensando nessa dor e nesse transtorno que você desse lado está aí passando hoje, eu vim compartilhar com vocês um pouco de esperança. Isso mesmo, esperança. Quem é obeso mórbido sabe da dificuldade que às vezes um simples banho pode trazer. Isso mesmo. A pessoa que tem obesidade mórbida normalmente vai tomar banho, precisa de um banheiro maior, de um banheiro com um assento, um vaso sanitário maior. Eu mesma já acompanhei, eu sou enfermeira, né? Eu já acompanhei um acidente de uma pessoa que foi se sentar num vaso sanitário pelo excesso de peso. Era um vaso sanitário simples, normal, e o vaso acabou quebrando, trouxe uma série de transtornos aí para esse paciente. Então, para quem tem obesidade mórbida, a gente sabe que o banheiro precisa ser maior, precisa ter barras ali para estar ajudando a estar levantando, sentando, tanto pelas dores em que nós temos quando temos o excesso de peso nos joelhos, nos pés, na coluna, assim também como pela dificuldade de levantar o excesso de peso, porque acaba excedendo muito da força muscular que a gente acaba não tendo pelo excesso da gordura, né? Então, um banheiro precisa ser adaptado, precisa ter um tamanho de chuveiro maior, e com isso tudo, além do custo que isso tudo traz, normalmente quem tem obesidade mórbida acaba precisando de ajuda, né? Isso é muito constrangedor. Só quem já precisou da ajuda de uma segunda, de uma terceira pessoa, sabe o quanto isso é constrangedor. Por quê? Porque nem sempre a pessoa tem vontade, tem disposição, tem tempo de estar ajudando a gente quando a gente se vê nessa situação. E isso acaba nos trazendo e nos deixando cada vez mais deprimidos e cada vez mais tristes, não é assim? É assim que você está se sentindo hoje? Pois é. Quando a gente vai tomar banho no excesso de peso, é aquela dificuldade. Tirar a roupa, colocar a roupa, é difícil.
e para tomar banho e se lavar então. Dependendo do tamanho que nós estamos e do excesso de peso, acabam acontecendo muitas dobras embaixo do braço, na axila, na barriga, nas coxas, nas nádegas, nas pernas. E isso tudo acaba dificultando também o momento da lavagem do corpo, né? Muitas vezes, se o excesso de peso for muito grande, essa segunda pessoa precisa estar auxiliando, levantando a parte do corpo, o membro que está ali acometido por aquele excesso específico de peso para estar conseguindo fazer a lavagem. Então, tudo isso é muito constrangedor, né? Eu sei que isso tudo é difícil. E muitas vezes eu percebo que, principalmente no nosso caso, né, no caso das mulheres, que ainda além da dificuldade do banho, existe toda aquela dificuldade na hora de se secar e de se vestir, né? Então precisa sempre da ajuda de alguém para colocar roupa, para se secar, tudo. E quando a gente pensa em mobilidade, em se deslocar pelos locais, não só dentro da nossa casa, a gente quer sair bonito, não é verdade? A gente quer sair bem vestido, bem bonito. E principalmente no caso das mulheres, uma outra coisa que eu percebi e que de certa forma eu vivenciei também, e sei que essa é uma dificuldade sua, é na hora de sair, a gente querer colocar uma sandália, uma coisa mais bonita, mais feminina, e a gente acaba optando às vezes por colocar um chinelinho de dedo e um tamanco, exatamente pela dificuldade de se vestir, né? O mercado hoje já disponibiliza algumas calçadeiras, que a gente pode encaixar à distância, algumas calçadeiras de meia, mas você e eu sabemos que isso não é igual, não fica da mesma forma, nem sempre acaba tendo a utilidade ao qual o produto se destinou, não é verdade? E daí a gente então acaba optando por estar colocando aquele tamanquinho mesmo aberto, aquele chinelinho de dedo, e acaba saindo não tão atraente quanto a gente gostaria de estar saindo, né? Outra dificuldade relacionada aí à mobilidade que eu vivenciei, tenho certeza que você que tem obesidade mórbida também vivencia, é com relação ao sair de casa, né? Hoje, a gente sabe que com um excesso de peso muito grande, os carros não são projetados para essa finalidade, então para que você mesmo possa dirigir, já é um sacrifício, né? Os bancos normalmente não afastam o suficiente, nem todo carro tem a regulagem ali de volante, então acaba sendo um transtorno. Então, nesses casos, eu sei que alguns de vocês vão falar, Vanessa, eu não tenho carro. Bom, se não tem carro, a sua opção é o ônibus. Se a gente pensar na locomoção por ônibus, por causa dos obesos mórbidos ou dos superobesos, a dificuldade é ainda maior, né? Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, as empresas de ônibus, as pessoas responsáveis pelo transporte público do nosso país não têm a preocupação de estar fazendo um transporte adequado para pessoas com essas necessidades. É claro que hoje já existe algumas situações e algumas legislações que acabam falando da importância de se ter um banco para tamanho aumentado, um lugar preferencial, assim como a gente tem para gestantes, idosos, o que infelizmente no nosso país falta educação das pessoas e poucas pessoas acabam respeitando. Pensando no ônibus, por um exemplo, eu sei que a dificuldade que você vivencia não é só para encontrar o assento preferencial disponível. É também ao subir as escadas, né? Quando a gente pensa na escada do ônibus, a gente já sabe que os degraus são aqueles degraus assim, enormes, muito difíceis de se subir. E principalmente quando a gente está carregando aquele excesso de peso, porque a gente fica cansado, a gente tem uma fragilidade respiratória muito grande, né? Uma sobrecarga muito grande cardíaca. Então tem ali aquele degrau enorme. Da outra coisa, além disso, que é muito constrangedora, e eu já passei por isso, acredito que você também, é quando você consegue subir finalmente no ônibus e você vai passar pela catraca. Normalmente, quem tem obesidade acaba ficando entalado, não é assim? E daí a gente é obrigado a contar com as piadinhas, o deboche dos outros passageiros, quando não do próprio cobrador ou do motorista, que é o pior de tudo, né? Então, mediante tudo isso, às vezes na tentativa da gente não precisar passar por esse constrangimento, a gente acaba pedindo para abrir a outra porta, daí os outros passageiros, tá querendo atendimento preferencial, bota aquela dificuldade, como se fosse fácil, né, a gente carregar o excesso de peso, no caso da obesidade mórbida. Então, isso também é extremamente prejudicial. Isso com certeza aumenta as dores na hora de se locomover, as dores nos joelhos, nas costas, nos tornozelos, nos pés, aumenta o inchaço nos pés, já não é uma tarefa tão simples. E é exatamente por esse motivo que muitas pessoas
deixam de estar saindo de casa. Ou ainda tentam outras formas de estar se locomovendo. Como, por um exemplo, tá pedindo uma carona para amigos, né? Amigos, taxistas mesmo, às vezes você chama um Uber, chama um táxi, né? Ou amigos, você fala, não, eu vou pedir uma carona, eu vou no carro, não vou dirigir, não vai ter tanto problema, eu vou no carona, eu vou sentado no banco de trás. E, infelizmente, nessas horas a gente percebe o quanto também é difícil isso. Por quê? Não sei se você já passou por isso, eu acredito que sim. Mas quando você pede isso, algumas pessoas se recusam porque elas dizem que o nosso excesso de peso acaba ocasionando uma sobrecarga no motor, acaba prejudicando o amortecedor do carro, porque o carro vai ficar mais pesado para um lado do que para o outro, e aí vai. Com tudo isso, a gente acaba se guardando, né? Acaba evitando o convívio social, acaba não saindo, porque já é um sacrifício se arrumar, né? As atividades do dia a dia, do nosso cotidiano em casa já são difíceis nesses momentos. E daí para sair é um outro transtorno, né? E quando a gente sai e vai para algum lugar, normalmente quem tem obesidade gosta de comer, né? E aí você fala, não, eu vou sair para comer, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Não vamos ficar só em casa, e a pessoa sai. Qual a dificuldade que nós encontramos? Eu, pelo menos, assim, eu gostava de ir em locais em que eu me sentia segura. Então, eu ia sempre nos mesmos lugares, porque eu sentia segurança. Segurança em que sentido? Segurança em ter uma mesa apropriada, em ter um local próprio que fosse comportar o meu excesso de peso. Você quer ver uma coisa que acontece com frequência, é muito constrangedora, né? É claro que tem um lado cômico, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Mas muitas vezes a gente, quando está com excesso de peso, a gente acaba se esquecendo que em alguns estabelecimentos, quando tem aquelas mesas de plástico, com cadeiras de plástico, aquelas cadeiras são extremamente frágeis. Mas como em alguns lugares, às vezes a gente não encontra um espaço apropriado para pessoas com excesso de peso, só encontra aquelas cadeiras, a gente fala, não, vai dar certo, né? A gente tem fé de que a cadeira vai aguentar o nosso excesso de peso. Então você chega e senta ali naquela cadeira e muitas vezes ela não está preparada, né? Não tem aquele suporte para aguentar 100, 110, 120, 140, 150, 160 quilos ou quem sabe até mais, e a cadeira acaba quebrando, o que aumenta ainda mais o nosso constrangimento, não é assim? Pois é, vou contar uma história para vocês. Uma vez, falando nisso de constrangimento de cair, uma vez nós fomos a um casamento e todo mundo muito arrumado, né? Era uma pessoa muito querida, e nós fomos ao casamento entre amigos, né? E numa determinada situação, um amigo meu, eu não vou citar o nome, mas nós nos sentamos, e esse casamento, como não era num local próprio para casamento, ele foi organizado com exatamente essas cadeirinhas de plástico brancas, né? Eles dividiram, colocaram aquelas cadeirinhas brancas plásticas ali, todas bonitinhas, e nós nos sentamos ali. E num determinado momento, esse meu amigo estava sentado, eu sempre tive medo de sentar nessas cadeirinhas de plástico, então eu sempre sentei e fiquei quietinha na cadeirinha de plástico. E esse amigo nosso, no casamento, ele já era um pouco mais ali agitado, ele sentou e ele começou a se balançar para trás na cadeira de plástico, enquanto a gente aguardava a entrada do noivo e dos padrinhos, e ele estava lá se balançando. Ele, com excesso de peso, não se deu conta de que a cadeira era frágil. E naquele momento em que os padrinhos estavam começando a entrar no casamento, a cadeira quebrou. A cadeira quebrou e ele, naquela hora, espatifou no chão, todo mundo olhou assustado, né, preocupado. E ele levantou correndo, não, tá tudo bem, eu não me machuquei, tá tudo certo, né? Mas assim, com uma vergonha imensa, né? Então, a gente percebe que o mundo, de uma maneira geral, os locais não estão preparados para receber uma pessoa com excesso de peso, com obesidade mórbida, não é assim? Mas, por outro lado, eu entendo, tá? Melhor do que ninguém, porque eu já passei por isso, por todo esse constrangimento e essa dificuldade com mobilidade. A dificuldade no seu dia a dia, a dificuldade que você passa para coisas simples, como ir até o banco. Gente, olha que constrangimento, como é difícil, não é? Como é difícil quando a gente tem obesidade mórbida e você precisa ir até o banco. Aquela maldita, só falando assim, né? Aquela maldita porta giratória, pequena, apertada, espremida, que normalmente aquela desgrama daquele identificador ali de metais, às vezes você tem um negócio que não tem nada a ver ali na bolsa ou o que quer que seja,
e já tá difícil porque a gente, com obesidade, a gente ocupa ali aquele espaço quase que todo da porta, e daí pra gente que é mulher ainda, que você normalmente carrega a bolsa e carrega tudo que tem direito ali dentro da bolsa. Aí você vai entrar na porta giratória do banco, o guarda que tá lá fala, olha, volta um pouquinho. E aí você vai com toda aquela dificuldade de andar, volta um pouquinho. Aí fala, agora tenta de novo, aí apita de novo a porta. Aí você volta um pouquinho, vai um pouquinho. Ele fala, coloca a bolsa do lado esquerdo do braço, abraça ela. Dá quase vontade de falar, meu filho, desse tamanho, eu não consigo mais abraçar a bolsa, não cabe eu e a bolsa abraçado passando na porta, não é assim? Pois é difícil, né? Sem contar, às vezes, a hora de você receber o seu atendimento no banco e subir as escadas. Não são todos os estabelecimentos que possuem ali um elevador apropriado, uma pessoa que possa te atender ali dentro do que você precisa, para estar entendendo a tua dificuldade. Dificuldade com coisas que aparentemente são corriqueiras, são simples, né? Com tudo isso, eu como fiz a cirurgia bariátrica, e posso falar pra vocês que não fiz há pouco tempo, tem algumas pessoas até que perguntam, Vanessa, por que você fala a respeito desse assunto da perda de peso e dessa mudança da obesidade mórbida com tanta autoridade? Porque eu posso falar pra vocês que eu fiz essa cirurgia há mais de 10 anos, eu tive uma perda de peso de mais de 60 quilos, depois desse processo todo de redução de estômago e de emagrecimento em grande escala, claro que me preparando antes, fazendo tudo da forma como deveria ter sido feito, cuidando do meu corpo, atividade física, alimentação. Eu tive duas gestações muito felizes, claro que com a supervisão e com tudo adequadamente, com todos os cuidados adequadamente, e depois disso ainda, eu posso falar que depois de 10 ganhos ainda estou conseguindo dar manutenção no meu peso, evitando assim o reganho. É claro que isso é uma conquista diária, né? Então por isso que eu posso falar para vocês isso com muita tranquilidade, de que eliminar todo esse sofrimento, essa dor, esse constrangimento que é causado pela mobilidade, pela mobilidade no excesso de peso, ela é possível sim, ela é viável e você vai conseguir, tá? Quando a gente fala em redução de estômago, uma coisa que a gente observa é que normalmente logo depois que um obeso mórbido ele faz a redução de estômago, de repente, se a gente levar em consideração, vamos fazer uma média, tá? Se a gente pensar em 3 meses depois da cirurgia, mais ou menos. Com 3 meses depois da cirurgia, a gente mais ou menos perdeu ali, tá? Isso é aproximado, tá, gente? Aproximadamente 17% do peso corporal medido antes da cirurgia, tá? Então, vamos pensar assim, se 3 meses depois do procedimento cirúrgico você já diminuiu bem esse peso, com certeza a mobilidade, o deslocamento, as atividades do dia a dia começam a ter um pouco mais de facilidade, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai começar a ter um pouco mais de independência, então a independência ali no seu dia a dia, no seu banho, na hora de se secar. É claro que com o emagrecimento de grande porte vem também a flacidez, o excesso de pele, a gente sabe disso e a gente trata disso daí mais pra frente. A gente sabe que isso vai acontecer, mas por outro lado você já não carrega mais o mesmo peso, né? Você já não está mais sobrecarregando da mesma forma que antes da cirurgia, lembrando que é um processo crescente de perda de peso até que se estabilize e você perca aquilo que precisa realmente de fato perder com o procedimento e dando manutenção, é claro. Só que uma coisa que nós observamos é que grande parte das pessoas que tinham obesidade mórbida, que fizeram a redução de estômago nesse período de 3 meses, quando já tem uma perda, ainda se isolam socialmente, ainda encontram dificuldade, na verdade receio de fazer as atividades de vida diária ou ainda da mobilidade. Sabe por quê? Porque as pessoas ainda não conseguem enxergar, por ser muito rápido, aquela redução no peso. É verdade, tem gente que começa a perder o peso e ainda tem receio de sair, ainda tem receio de, claro, procurar um ônibus, ainda vai ter dificuldade sim. Mas muitas vezes as pessoas, elas percebem, tá? Mas a mudança, ela é tão grande, ela é tão substancial no dia a dia da pessoa que começa a perder o peso pela redução do estômago, que a pessoa fica meio perdida, ela fica meio desorientada. E às vezes ela ainda acaba se mantendo em reclusão, evitando estar saindo a lugares com muitas pessoas, porque ela não sabe como se comportar, ela não sabe como se portar. Então, ao mesmo tempo, quando essa pessoa
ela começa a perceber ali que esse peso tá indo embora, que ela tá começando a sair do casulo, né? Quando essa borboletinha começa a sair do casulo e começa a receber elogios, o elogio normalmente começa de dentro de casa, daquela pessoa mais próxima, e fala, nossa, como você emagreceu, nossa, sua aparência tá melhor, né? Com isso, a pessoa acaba ganhando um pouco mais de confiança e devagar, provavelmente lá por volta do 6º mês, né, do 5º, 6º mês pós a cirurgia, que aí a perda já foi maior ainda, a pessoa começa a se sentir mais encorajada a estar procurando outros locais e percebe que a mobilidade já está melhorando e muito. É verdade. Todo esse processo, quando a gente fala em excesso de peso, em emagrecimento em grande escala, tem gente que fala assim pra mim, Vanessa, mas é assim? Tem certeza, né? E eu posso falar pra vocês, é assim sim, cada um tem que aprender a se enxergar, aprender a notar a sua dificuldade, a pedir ajuda naquilo. Falo, o processo de emagrecimento, ele não é um processo fácil, ele é simples, porque a gente engorda todo dia, não é? O processo de quando a gente está engordando, o ganho de peso ele acontece no dia a dia, não é? Ninguém dorme magro e acorda gordo, né? Da mesma forma que ninguém dorme gordo e acorda magro, né? Não é assim. É algo do dia a dia, é algo que você tem que fazer diariamente. A manutenção do peso, a mesma coisa. É claro que se você seguir toda a trajetória, todas as etapas de preparação, organização, manutenção, pré, pós, operatório, tudo certinho, a sua chance de encontrar o sucesso, ela é muito grande, muito grande. E eu sei que talvez eu esteja falando e dividindo aí um pouco dessa experiência com pessoas que talvez já tenham feito a cirurgia de redução do estômago, mas que em algum momento do tempo se perderam e acabaram ganhando aí muito peso de volta. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, percebe-se que nem todos conseguem encontrar aí esse equilíbrio. Por quê? Porque, como eu falei, é simples, mas não é fácil. A cirurgia de redução de estômago, ela não é para todo mundo. Não é para uma pessoa que quer perder ali só 10 quilos, que está 5 quilos acima da média. Não é para uma pessoa que não está psicologicamente estabilizada. Tem gente que fala, Vanessa, eu vou poder operar, vai facilitar minha mobilidade, mas como é que funciona? Eu não tenho condições financeiras, dá pra fazer pelo SUS? Dá, gente, dá pra melhorar a mobilidade fazendo a cirurgia de redução do estômago pelo SUS, dá pra fazer particular, dá pra fazer por plano de saúde. E para cada uma dessas situações existe uma trajetória, existe um caminho a ser seguido. Então, é aquela coisa, você não vai pegar, vamos fazer uma analogia para vocês entenderem um pouco dessa jornada para melhorar aí a mobilidade de vocês que têm um excesso de peso, que hoje são obesos mórbidos. Você não vai pegar um carro e simplesmente vai botar ele na estrada e começar a andar. Você quando vai comprar um carro, primeiro você vai ver se aquele carro é bom, se é eficiente, se tá tudo certo com o motor, com o câmbio, com os pneus, não é assim? Eu não entendo muito de carro não, tá, gente? Mas é só uma analogia pra gente deixar mais claro isso, né? Então você vai ali, escolhe aquele carro, tudo, leva no mecânico de confiança, tudo comprou. Ainda assim, você tem o carro, mas você vai pegar e vai colocar ele na estrada assim, sem saber pra onde você vai, nem nada, não. Você vai fazer o quê? Você vai levar no posto, vai colocar o combustível, vai olhar a água, o óleo, vai calibrar os pneus, não é? Então tá, você vai comprar o carro, vai cuidar ali do combustível, tudo, e depois você vai ter uma rota, vai ter um destino para estar seguindo, não é assim? Da mesma forma, tem gente que usa o GPS, que usa o Waze, né? Vai ter uma trajetória e aí sim você consegue fazer a sua viagem. Então você precisa ter todo o preparo, precisa ter a trajetória para conseguir chegar no seu destino, não é assim? Da mesma forma que é o processo de emagrecimento. O emagrecimento em grande escala, para melhora da mobilidade através da gastroplastia, você precisa sim de um planejamento, você precisa cumprir cada etapa adequadamente. Por quê? Porque se você não cumprir, não dá certo. Volta a ter o excesso de peso, volta a ter as dores que são causadas pelo excesso de peso. É claro que eu preciso fazer um adendo nessa questão. Quando nós sobrecarregamos o nosso corpo e o nosso organismo por muito tempo, por muitos anos, com excesso de peso,
É certo que as dores osteomusculares, então joelho, coluna, tornozelo, braço, enfim, né, patologias do cerne osteomuscular, elas são mais difíceis de se conseguir reverter a longo prazo pós-cirurgia. Por que eu digo isso? Porque o seu organismo ele já foi debilitado. É claro que quando você tira a sobrecarga de peso, você nota que ele vai funcionar, né, de uma forma muito melhor. Vai melhorar em outros quesitos também, né? A gente não tem nem o que falar, né? Hipertensão, diabetes, se a gente levar aí tem muitas outras patologias. Mas quando a gente fala de doenças osteomusculares, o principal ganho que a gente tem na perda de peso e na melhora da mobilidade é a melhora da agilidade, é a melhora da sobrecarga, né, muscular e de articulações que diminui muito. Então, se eu falar pra você, você nunca mais vai sentir, eu tô mentindo. Se eu falar pra você, nunca mais vai sentir dor no joelho, nunca mais vai sentir, é mentira. Por quê? Porque você já sobrecarregou em algum momento e por um determinado momento do seu organismo. Mas significa que a sua qualidade de vida vai melhorar muito. Quer ver um exemplo? Quando eu era obesa mórbida, eu tinha muita dor no meu joelho. Muita dor. Tá? Uma vez eu sofri um acidente de moto e eu já tinha dor no joelho e quando eu caí, eu ainda caí com excesso de peso em cima do joelho e ele foi arrastando no chão. Então, depois disso, principalmente, eu senti que a minha mobilidade era terrível. Pra andar, eu sentia dor mesmo, pra subir degrau, eu evitava subir o degrau com a perna direita, porque eu sentia ali aquela... Então, eu sempre começava com a perna esquerda, daí dá aquela diferença de musculatura, né, tudo. E eu tinha isso, eu sentia essa dor. Depois que eu operei, fiz a redução de estômago, perdi mais de 60 quilos. Se eu falar pra vocês que eu não sinto nada, eu estaria mentindo. Às vezes, tá? Eu sinto um desconforto. Mas quando? Vanessa, quando você tá andando, você ainda continua trocando a perna quando você vai subir uma escada, um degrau, alguma coisa assim? Não continuo. Às vezes eu sinto sim um desconforto. Quando? Quando eu saio pra correr, pra dar uma corridinha, depois da corrida, se eu ficar muito tempo sem estar correndo constantemente, quando eu volto, eu sinto sim um desconforto, uma dor no meu joelho, mas não é nada que me impeça de praticar uma atividade física. Não é nada que me traga um desconforto, uma dor grande, pelo contrário. Então, assim, e quando eu falo isso, pensando em mobilidade, quando eu era obesa mórbida, eu podia pensar e imaginar que um dia eu ia estar correndo. Claro, não sou corredora, tá? Não sou corredora profissional nem nada, mas gosto de correr. Então, a gente percebe que o organismo da gente vai estar mudando. Então, assim como a sua mobilidade pode mudar sim, você ganha muita saúde, né? Saúde, qualidade de vida, poder sair aí para onde você quiser, da melhor forma possível, às vezes até sem precisar depender aí do ônibus, do carro do amigo, do Uber, quem sabe na corrida, né? Então, esse é meu desejo para você, que hoje encontra aí essa dificuldade, que se encontra com obesidade mórbida, com superobesidade, é o que eu disse, né? Esse não é um papo e um assunto para quem tá aí só 5, 10 quilos acima do peso normal e do peso ideal, não, tá? Isso a gente pode falar que é fácil, entre aspas, de resolver, né? Depois o acompanhamento médico, uma mudança na alimentação, uma reeducação aí alimentar, um acompanhamento com o personal, um médico adequado, talvez até ajude. Essa minha conversa é para você, que assim como eu já estive, né, e você que está aí com excesso de peso, com excesso grande de peso, que talvez precise eliminar aí 25, 30, 40, 50, 60 quilos ou mais, assim como eu precisei eliminar mais de 60 quilos, para que você lembre que existe esperança, para que você se permita tomar a decisão de mudar. Eu sei que às vezes parece assustador, às vezes a gente se encontra com medo, né? Com medo, constrangido, cansado de ficar em casa, sem esperança, que existe sim como transformar a sua vida e a sua saúde, tá? Então, é isso aí. A gente se vê, a gente conversa mais sobre os assuntos que afligem aí o seu coraçãozinho, tá? E até mais, gente!